Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e continuamos no caminho da introdução à história, sim, aos estudos históricos. Como é que se dá isso? Bem, a gente já entendeu que a história estuda o homem ao longo do tempo. Sendo assim, eu sei que o objeto de estudo da história é o homem. Só que eu tenho que entender que eu estudo esse homem dentro de um período de tempo. Sim, então o nosso tema, nossa aula de hoje é sobre tempo. A gente vai aprender um pouco da importância do tempo dentro da história. A gente vai ver a importância da cronologia e as formas de contar o tempo, entre outras coisitas más, né? Então a gente começa pensando assim: o que é o tempo? Bem, o tempo é bem difícil de ser conceituado, né? É uma coisa muito complicada, mas é de extrema importância para o estudo da história. É uma obrigação nossa situar os fatos no tempo e a gente tem que contextualizar, ou seja, a gente tem que entender como aconteceu e por que aconteceu. Então, tudo isso é tarefa que cabe aos historiadores e aos professores de história. É isso que nos cabe. Então, se não existisse tempo, não haveria história. Então, a gente precisa realmente compreender o tempo. E aí eu pergunto para você: o que é o tempo? Já pensou? Prova de história. Explique o que é o tempo. Quer dizer, você sabe o que é, mas na hora de falar vai dar uma travada. É uma coisa tão simples, é uma coisa que a gente tem todo dia, que a gente tem contato direto, mas que para explicar parece difícil. Mas eu estou aqui para resolver o problema de vocês. Então a gente vai começar pensando da seguinte forma: ao longo do tempo, vários instrumentos vão ser utilizados como forma de contar o tempo. E aí eu tenho que pensar que o tempo não é algo simplesmente natural. O tempo, como a gente conhece hoje, é uma criação humana, sim, uma criação porque o homem queria aí controlar a natureza, controlar os acontecimentos. Por isso que ele vai se preocupar em criar relógios, em criar calendários, porque é uma necessidade de criar, tem uma necessidade de criar esses instrumentos com o intuito de quê? De organizar as sociedades que eles vivem. Então, quanto maior a sociedade, maior o contrato, maior é o cuidado ou a preocupação de se controlar este tempo, ok? Então, a gente pode destacar alguns instrumentos que foram criados ao longo da nossa história para controlar o tempo, esse tempo que nós criamos, ok? Então, a gente tem a ampulheta. O que é a ampulheta? São duas âmbulas, dois potinhos de vidro, basicamente, e entre eles tem um orifício onde a areia vai caindo devagarzinho e essa areia aí acaba medindo o tempo. A gente teve também o relógio do sol, ou seja, media o tempo pela posição do sol. A gente também teve a clepsidra, que ela utilizava dois recipientes, um com água e outro vazio, e a água passava de um vidro para o outro, de um recipiente para o outro, levando uma boia atrelada a um ponteiro que marcava um tempo. Ou seja, até com água a gente já tentou inventar aí o relógio, né? Tentamos não, inventamos. A gente também teve um relógio de vela, que é uma vela normal, que ela vai ser demarcada, a gente vai marcar o tempo na vela. Então, o tempo é marcado pela velocidade da queima da vela, né? Parece complicado. É, vamos dizer assim, que precisa aí de uma precisão, precisa de uma precisão, é ótimo. Então, nós temos também um relógio de pêndulo, que fica fazendo aquele blim, blim, blim. Pois é, ele utiliza pesos para fornecer a energia necessária para mover os ponteiros. Então, enquanto está balançando ali o pêndulo, o ponteiro está girando. E temos também o relógio atômico, que o funcionamento depende da propriedade do átomo. Então, ele é considerado o relógio mais preciso do mundo. Eu tenho que dizer para vocês que essa vontade de controlar o tempo realmente é uma coisa bem do homem, sabe? Assim, eu preciso controlar o tempo. E a gente vai perceber que esse relógio, ele vai ser criado há muito tempo atrás. Quer dizer, eu estou falando de relógio do sol, eu estou falando de antigas civilizações que já controlavam esse tempo aí. Só que o relógio, ele vai ganhar uma força maior
quando a gente chegar num período chamado Revolução Industrial. Porque aí os patrões vão sentir uma necessidade de controlar o tempo dos seus trabalhadores. O tempo que eles entram no trabalho, o tempo que eles saem, como é que fica lá dentro. Então o relógio meio que vai se popularizar de verdade durante a Revolução Industrial, ok? Outra coisa que a gente utiliza bastante dentro de história é o calendário. Ah, meu gente, um calendário, aquele calendáriozinho que todo mundo tem pregado na geladeira, né? A gente utiliza bastante. Por quê? Também é uma forma de organizar a sociedade. Então, calendários nada mais são do que sistemas de contagem que utilizam unidades temporais como dia, mês e ano, e eles variam de acordo com a cultura ou religião de um povo. Sim, queridos colegas, amigos, alunos, prestem atenção, não existe somente um calendário no mundo. Nós temos vários calendários no mundo. Agora, a gente passou a utilizar um calendário, vamos dizer assim, universal, né? Tipo, a China tem o seu calendário, mas além do calendário lá da China, eles também usam esse nosso calendário, que a gente utiliza, o calendário ocidental, que é o calendário cristão. Pensa bem comigo. Por que isso? Porque nós temos uma unidade. Vai ser mais fácil negociar no mundo globalizado se todo mundo estiver utilizando um calendário, né? Então nós temos um universal, escolhemos um para ser universal. Porém, cada região, cada local vai ter o seu próprio calendário de acordo com suas convicções culturais. Deixa eu tentar explicar. Esse calendário que eu estou falando para vocês, que é universal, na verdade a gente chama ele de calendário cristão. Ele marca o ano inicial a partir do nascimento de Cristo. Então, nós estamos vivendo no ano 2021 do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que faz 2021 anos que ele nasceu. Então, para todos os anos que eu vou me referir antes do nascimento dele, o que é que eu vou dizer? Antes de Cristo. 1 ano antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, ok? Se for antes, se for depois, eu posso ou não utilizar depois de Cristo, tá? É opcional, não é uma obrigatoriedade, não, até porque a gente já sabe, né, que é DC depois de Cristo e AC antes de Cristo. Mas não é meio uma obrigação. Mas antes de Cristo, sim, a gente tem que identificar. Até porque, tipo, nós estamos vivendo em 2021 depois de Cristo. Mas existe o 2021 antes de Cristo? Não existe? Então a gente precisa delimitar isso aí. A gente acaba utilizando esses símbolos, essa abreviação. AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Quando foi que esse calendário foi adotado? Minha gente, vocês terem uma ideia, ele foi adotado em 1582. Ele não nasceu com Jesus Cristo, esse calendário não nasceu com Jesus Cristo. Ele é adotado em 1582 através do Papa Gregório XIII. Então, a partir dali é que a gente vai dizer, a partir do nascimento, a partir daquele ano, do nascimento de Jesus Cristo, é que nós vamos começar a contar o tempo, certo? Mas além dele, a gente tem outro calendário, como o calendário egírico. Pois é, egírico vem de Égera. E o que é Égera? É a fuga de Maomé. Eita, ficou... A gente vai estudar sobre isso. Pois bem, quem é que usa isso? Quem usa esse calendário egírico são a maioria das pessoas, elas têm uma religião muçulmana, porque eu estou falando da fuga de Maomé para Meca em 622. Então veja, para eles o primeiro ano começou em 622. Já tinham vivido aí 622 do ano de Jesus Cristo, e a partir daí eles começam a contar o ano 1 deles. Então, nós já temos um outro calendário. Temos também um calendário hebraico. Esse calendário hebraico ele é utilizado pela galera que tem aí religião judaica, os judeus. Então, eles começam a contar os anos a partir de uma referência bíblica, que seria a criação do mundo, que iniciou em 3760 a.C. Olha a precisão para a criação do mundo, né, minha gente? Então, e a gente também tem um calendário chinês. Então, minha gente, todo mundo que tem aí rede social,
tá acompanhando no Instagram que um dia desse apareceu o ano do boi, né? Aí todo mundo deu uma atençãozinha para o calendário chinês. Por quê? O calendário chinês, ele é baseado no ano, no calendário, é uma associação entre o calendário solar e o calendário lunar. Então, no dia 12 de fevereiro, estava aí iniciando o Ano Novo Chinês. Detalhe, esse Ano Novo, no qual nós do Ocidente que utilizamos o calendário cristão, nós estamos em 2021. No calendário chinês, eles já estão no ano 4719. E esse calendário e esse ano novo só vai acabar no dia 31 de janeiro de 2022. E é interessante que os anos chineses são dedicados aos animais. Então, cada ano aí pertence a um animal. No ano passado, 2020, para a gente, o calendário chinês estava, vamos dizer assim, ele estava voltado, ele fazia uma homenagem, ou ele representava, era o ano do rato. Esse ano nós estamos no ano do boi. É por isso que lá no Instagram apareceu aquele negócio do ano do boi, ninguém ficou entendendo, ninguém sabia de nada. Agora você já sabe, né, meu filho? Que nós estamos falando do calendário chinês. E o calendário chinês, ele tem aí, ele dedica cada ano aos animais. Então, este ano é o ano do boi. E não esqueçam, lá eles já estão no ano de 4.719, enquanto nós, no nosso calendário cristão, gregoriano, também pode ser chamado assim, nós ainda estamos em 2021. Então, como vocês podem ver, não há um único calendário. Existem vários calendários de acordo com cada cultura, com a religião das pessoas. Mas nós convencionamos, nós escolhemos um, mundialmente falando, onde a gente acaba tendo esse calendário como base para transações comerciais. Basicamente isso, ok? Senão ia ficar uma bagunça, né? Então, chinês mandando no ano 4.719, a gente mandando 2021, os muçulmanos mandando com um ano menor, ia ser um fuá muito grande. Então, a gente acaba escolhendo um e nas suas localidades, cada um utiliza aí o seu calendário, ok? Bem, pessoal, agora nós vamos falar de como o tempo pode ser estudado. Vamos pensar da seguinte forma: nós temos três formas de tentar compreender o tempo. Então, existe o tempo natural, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo natural é o mais fácil, é o tempo da natureza. Não é o homem que controla, não, é a natureza que rege esse tempo. Então, quando você está, tipo, num sítio, ou é um domingo, que você não tem preocupação de acordar, nem de horário para acordar, você olha para fora e tá tudo escuro, né? Amanheceu, aí você puxou a cobertinha lá, olhou para fora da sua janela, tá tudo escuro. Aí você diz: ai, tá muito, muito, muito cedo, eu vou continuar dormindo. Você nem olhou no relógio, não olhou nada, só olhou para o tempo. Só que você não sabia que estava nublado, né? Que já era 10 horas da manhã e tipo, tá nublado, tava com cara de chuva. E aí o tempo fechou e você estava achando que ainda era de manhãzinha, mas já era 10 horas da manhã. Então, o tempo da natureza, o tempo natural, ele é regido pela natureza. E aí a gente vai se basear principalmente no sol. O sol saiu, a gente sai para trabalhar, a gente sai para plantar, a gente sai para colher, para caçar, qualquer coisa desse tipo. Então, o tempo natural ele é bastante utilizado quando nós não temos aí o domínio dos relógios, nem dos calendários. A gente vai utilizar bastante esse tempo natural. Com o passar do tempo e aquela necessidade do homem de querer controlar, aí a gente vai ter o quê? O tempo cronológico. É aquele que a gente vai utilizar o calendário, a gente vai utilizar o instrumento, ou seja, a gente vai utilizar o relógio para saber do horário. Então, imagina aquela mesma situação, tá dormindo, só que aí não é domingo, é uma segunda-feira. E aí você vai, olha para fora e olha assim: eita, ainda é muito cedinho, deve ser às 5 horas da manhã. Aí, como é segunda-feira, você teve um cuidadinho de olhar o relógio. Quando você olha no relógio, já é 7, né? Tá nublado lá fora, mas seu relógio está avisando a você, dizendo assim: ó, não interessa, lá fora pode estar escuro do jeito que for, você tem que levantar. Então, o tempo cronológico, ele tenta aí oferecer uma medida exata ou aproximada do tempo. Basicamente isso, ok? E aí, a gente tem um outro tipo de tempo que esse nos interessa muito, que é o tempo histórico.
Minha gente, esse tempo histórico ele está relacionado às mudanças que ocorrem nas sociedades. É um tempo onde a gente tenta localizar a humanidade, né? Então, quando eu falo de tempo histórico, realmente nós estamos falando de passado e presente, tá? Só que aí a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, de eventos que são muito mais amplos, muito mais longos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o tempo da história do mundo, né? Porque você imagina a gente contar a história desde o surgimento do primeiro hominídeo, milhões de anos atrás. Imagina se a gente fosse contar no tempo do relógio. A vida da gente estudando não ia dar tempo. Então a gente divide em períodos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esses períodos, né? Porque a gente convencionou, a gente criou uma linha do tempo. E a gente aí aproveitou nessa linha do tempo e o que foi que a gente fez? Dividiu a história da humanidade, que vocês devem lembrar com certeza. Então a gente dividiu em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Então a gente criou essa linha do tempo aí. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa linha do tempo foi criada por quem? Essa linha do tempo foi criada pelos europeus. Então, todos os marcos históricos importantes dessa linha do tempo vão estar relacionados a grandes acontecimentos da Europa, né? Jamila, explica isso melhor. Veja só, hoje em dia nós estamos vivendo em que tempo? Em que período da história? Nós estamos vivendo num período chamado Idade Contemporânea. Então hoje a gente entende que tem um avanço muito grande tecnológico, a gente já passou por várias revoluções e blá 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 blá. Ok, mas pensa numa tribo indígena que está lá na Amazônia, lá dentro da Amazônia, escondidinho, isolado. Eles não usam essas tecnologias de computadores, nada disso. Eles vivem ainda da caça, da pesca, né? Eles são nômades. E aí, minha gente, essa galera tá vivendo na idade contemporânea? Pelo tempo histórico, essa galera tá vivendo lá na pré-história, num período que a gente chama de paleolítico. Então, vocês podem perceber que apesar de nós estarmos todos, aquela tribo indígena que eu falei para vocês, e você está vivendo no mesmo tempo, hoje, vou dizer exatamente hoje, dia 22/2/2021, a diferença é que nós estamos vivendo um período diferenciado, um período de tecnologia, um período, vamos dizer, não posso nem dizer de avanço, mas é um período diferenciado. Enquanto essas tribos lá na Amazônia ainda estão vivendo um período que a gente chama de paleolítico. Então não é uma questão de calendário, não é uma questão do tempo contado num relógio de 24 horas. Nós estamos falando aqui do tempo histórico, de como é que vivem essas sociedades. Então o tempo histórico ele é bem diferente, né, minha gente? Então não esqueça, essa linha do tempo que foi feita com pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea, ela é bem questionável, uma vez que a gente está levando em consideração a Europa. Então, se a gente fosse levar em consideração o índio da Amazônia, com certeza essa linha do tempo não seria assim, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidadozinho. Outra coisa que a gente tem que aprender é com relação ao anacronismo. Que é isso, Jamile? Anacronismo é um erro histórico, sabe, minha gente? Às vezes a gente confunde as coisas, a gente confunde os personagens, as personagens da história e acaba cometendo erros. Por exemplo, quando a gente vê um filme onde tem homens e dinossauros convivendo ao mesmo tempo, temos um problema aí? Temos um erro? Temos, porque homens e dinossauros dentro da história eles não conviveram. Então, quando vocês assistem aquele desenho animado Flintstones, não sei se vocês já assistiram os Flintstones, vocês veem que eles têm um animal de estimação, que é o Dino, e ele é um dinossauro. Qual é o erro ali? O erro, pessoal, é porque não existia um dinossauro naquela época. Ou então, quando você assiste, sei lá, um filme sobre romanos e que os romanos estão utilizando armas de fogo. Por que está errado? Porque naquela época dos romanos, eles não dominavam ainda o uso da pólvora.
Então tá errado. Então existem esses erros, a gente tem que tomar esse cuidado. É para isso que existe a história, é para isso que nós estamos aqui, é para a gente cuidar, tomar cuidado, para que a gente consiga compreender os fatos sem colocar, vamos dizer assim, informações falsas ali dentro. Então a gente percebe que existem vários erros, principalmente dentro dos filmes, tá bom, minha gente? Bem, eu acho que a gente pode parar por aqui. Não, pode não, vamos fechar, né? Vamos fechar essa questão do tempo e aí a gente fecha tudo lindo e maravilhoso. Uma coisa que a gente tem que aprender dentro de história é a contagem do tempo em séculos. Como eu já disse para vocês, a história é muito longa, né? A gente está falando de milhões de anos atrás até os dias de hoje. Então é muito complicado eu contar essa história em dias, em anos. É mais fácil falar em séculos. E aí eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso saber os algarismos romanos, porque nós trabalhamos os séculos com algarismos romanos, então é essencial que você saiba o básico, né? Que você saiba cada significado dos símbolos dos algarismos romanos, que é de cara eu posso dizer para vocês que o I representa o 1, o V representa o 5 e o X representa o 10. Nesse primeiro momento é o que a gente precisa saber e aí a gente consegue construir todos os números dos algarismos romanos que a gente precisa para entender os séculos. Como assim, Jamile? Vamos lá. Tem algumas regrinhas que são básicas. No caso do 1 e do 10, no caso o I e o X, eles só podem se repetir no máximo 3 vezes. Então, eu vou fazer assim. 1, 2, 3. Quando chegar no 4, eu tenho que usar aí uma jogada, um pensamento, um raciocínio lógico. Eu não posso mais repetir o 1. Então, eu vou pegar o 5 e vou colocar o 1 antes dele. Então, lembra, se eu estou colocando à esquerda, esse número está ficando menor. Então, é IV. Isso quer dizer que nós temos um 4. Aí temos o número 5. E o 6 a gente vai fazer o contrário, né? Eu pego o V e acrescento mais um I. E aí eu tenho 6. Para fazer o 7 é a lógica. V, 2 Is. Para fazer o 8, V, 3 Is. Mas não esqueçam, eu não posso repetir mais de 3 vezes a letra I, representando 1. Então, quando eu for fazer um 9, eu vou utilizar a mesma ideia do 4. Eu vou pegar o X e antes do X eu vou colocar o I, que representa 1. Então, é como se eu estivesse tendo um 10 menos 1, que vai dar 9. E para fazer 11, eu vou usar essa mesma lógica, só que vou ao contrário. Vou acrescentar, então vou acrescentar à direita. X, I vai dar 11. Para fazer 12, X, I. Para fazer 13, X, I. E para fazer 14, X e V. Então, não tem muita complicação não, minha gente. Sabendo dessa regrinha básica aí, você já sabe constituir o número, o algarismo romano. Então, eu acho que agora a gente consegue fechar essa questão do tempo. Não, minto, não fechamos a questão do tempo. Só para terminar aqui a questão do tempo, eu quero que vocês prestem atenção na definição de tempo que a gente encontra no dicionário. Tempo, substantivo masculino, que está relacionado à duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Ou seja, o tempo é essencial para a compreensão da história. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama lá no grupo. É isso.